Olá, eu sou Lívia Pedreira, sou superintendente da Casa Cor. A Casa Cor é a mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. Nós hoje estamos presentes em 18 cidades brasileiras, 3 capitais da América Latina e em Miami. É indiscutível que vivemos uma transformação sem precedentes na nossa jornada humana. Uma dura travessia, um turnover histórico que nos pegou completamente desprevenidos e deu um checkmate em nossas ideias e certezas cristalizadas. Momentos como esse que nós estamos atravessando ilustram as limitações e a fragilidade do nosso conhecimento. Mas momentos como esse também trazem um potencial disruptivo que eu considero que é a semente do amanhã. Eu fui convidada a falar sobre o mundo dos eventos, principalmente sobre Casa Cor, nesse tempo de medo e pandemia que nos tirou das ruas, nos confinou em casa e também confiscou aquela preciosa experiência da convivência social. Creio que essas rupturas históricas em curso já vinham sendo gestadas há muito tempo e creio que um breve mergulho na história da Casa Cor, hoje com 34 anos, pode nos ajudar na reflexão sobre o morar nos tempos de agora. Essa marca tão longeva já passou por muitas transformações e ao longo de 3 décadas provocou mudanças profundas no jeito de morar do brasileiro. Se a gente lembrar um pouco a história da Casa Cor, ela já nasce de uma maneira bastante disruptiva, Ela foi criada por 2 mulheres, Angélica Rueda e Yolanda Figueiredo, num momento em que pouquíssimos brasileiros tinham acesso a arquitetos ou aos decoradores, que eram como se chamavam naquela época os profissionais que arrumavam o interior da casa. A profissão de design de interiores só foi reconhecida 30 anos depois, em 2016. E por que a Casa Cor já nasceu com essa semente do amanhã? Porque aquelas 2 pioneiras e visionárias, elas selecionavam e convidavam alguns profissionais do mercado para montar seus ambientes nessa mostra que surgia então e que contou inclusive com a adesão e aplauso de pessoas muito importantes nesse nosso universo do morar, como a Olga Creu, então diretora e editora da revista Casa Cláudia, uma das poucas existentes no país. Enfim, esses profissionais, eles incentivavam seus fornecedores a participarem do evento, E dessa maneira, a presença da indústria e do varejo dos segmentos de revestimentos, louças e metais, móveis planejados, enfim, os objetos de decoração, naquela época não se falava em design, os fabricantes de eletrodomésticos, enfim, e toda a gama de produtos para vestir a casa eram embaladas nesse grande universo da Casa Cor, traduzida numa magia que a cada ano atraía mais e mais visitantes. Esses visitantes, aos poucos, foram se tornando consumidores de serviços e produtos. E começaram a contratar os profissionais, os arquitetos, o design de interiores ali presentes, e também começaram a comprar os produtos lançados no evento. Então, essa magia, na verdade, se tornou um grande laboratório e um grande hub, 34 anos depois. A gente considera que a Casa Cor é uma espinha dorsal do que eu chamo indústria do morar. Essas 2 últimas décadas promoveram saltos imensos na nossa jornada humana, que tornaram a vida contemporânea muito mais complexa, E da mesma forma, a Casa Cor também evoluiu. E ao longo desses últimos anos, foi perdendo a sua característica de evento de decoração e se consolidando como um importante hub
da potente indústria do morar, que passou a envolver muitos stakeholders, né? Pouco antes da chegada efetiva, pouco antes da minha chegada efetiva ao negócio, a mostra passou por um profundo, na verdade não, pouco antes da minha chegada efetiva ao negócio, a marca passou por um profundo processo de revisão de seu branding, quando revisitamos a missão da Casa Cor e a reposicionamos para aquilo que ela sempre foi, um farol que capta o espírito do tempo, que faz a leitura das tendências e antecipa para os seus visitantes aquilo que eles querem, mas ainda não sabem que querem. Nessa nova visão, a curadoria seria, sem dúvida nenhuma, a chave do sucesso. Quando nós assumimos Casa Cor, em 2015, nós rapidamente nos deparamos com uma questão que era crucial para o evento. São Paulo vivia a iminência de um apagão, né, sem uma crise hídrica sem precedentes, e nós estávamos ali com um grande problema a ser resolvido, né, a montagem de um evento que envolve quase 50 mil trabalhos indiretos, né, durante a sua montagem, execução e desmontagem. Então, era um desafio muito grande, que na verdade era antecipando esse momento que nós, já antecipava esse momento que nós estamos vivendo e que corremos o risco de viver mais adiante caso nós não tenhamos, né, a habilidade e a capacidade para fazer as grandes transformações que o mundo pede hoje. Ou seja, nós estávamos na prática lidando com a chamada mudança climática, né? Isso acendeu um farol, né? E nós precisamos rapidamente resolver o que pontualmente resolvemos ali, tratando de imediato da redução do consumo energético e também da redução do controle do consumo de água. Mas isso nos inspirou a criar uma política de sustentabilidade, né, que esse ano nós concluímos esses 5 anos, esses primeiros 5 anos, cuja meta era a certificação de evento com gestão ambiental, e é isso que nós esse ano pretendemos conquistar, né? Mas a gente também colheu um resultado muito interessante no engajamento dos profissionais. Naquela mostra nós resolvemos que a mostra seria 100% LED. Se a gente olhar 5 anos, é muito pouco tempo, mas havia uma resistência dos profissionais absurda ao uso do LED. É óbvio que nós tivemos um parceiro que nos ajudou e auxiliou também os profissionais na adequação dos projetos de luminotécnica, o que de fato viabilizou esse engajamento, né? Então, aos poucos, né, a Casa Cor passa a ser vista como essa importante plataforma para antecipar tendências e testar produtos e serviços. Eu acho que alguns aqui presentes alguns que estão conosco agora lembram que foi na Casa Cor, há mais ou menos 20 anos, em que se viu pela primeira vez um loft, né? Ou uma varanda gourmet, que acabou se tornando objeto de desejo das pessoas e impactando o mercado imobiliário. Também foi ali que ideias disruptivas, como a Casa Container, né, apresentada há 10 anos atrás, provocavam a estranheza e ao mesmo tempo a curiosidade dos nossos visitantes, né? A Casa Cor, sem dúvida, lançou os grandes nomes da arquitetura residencial do país. E ano a ano revelava e ainda revela talentos, muitos deles hoje com projeção internacional. Paralelamente, a curadoria passou a propor ao elenco de Casa Cor que refletisse em seus projetos novas temáticas ou os temas do morar, né? A primeira edição de Casa Cor sob nossa gestão, em 2015,
trouxe o tema da brasilidade. Era um convite para que nós voltássemos o nosso olhar para a riqueza da nossa cultura, para as nossas tradições construtivas, né, a nossa arte e o nosso design. Desde então, temos surpreendido o público ano a ano. Né? Em 2016, por exemplo, logo no início desse novo posicionamento em relação à sustentabilidade, em parceria com a Inovatec, nós construímos em Casa Cor a primeira casa erguida de forma totalmente sustentável e autossuficiente em energia. Essa edição do evento também ela é lembrada pela estreia de um novíssimo time de jovens talentos que hoje, 3 anos depois somente, desponta como um dos mais cobiçados profissionais do mercado. Eles estão presentes em sites, revistas, premiações nacionais e internacionais. Como importante hub dessa cadeia produtiva, Casa Cor tem sido palco também para o reposicionamento de grandes marcas, parcerias que cada vez mais são pautadas pela prática da sustentabilidade. Um outro aspecto que eu gostaria de trazer com relação à Casa Cor é que a Casa Cor ela é mídia e gera muito conteúdo, esse conteúdo distribuído em suas próprias redes sociais e em publicações, mas também em publicações e redes sociais não vinculadas a nós. O ano passado nós chegamos à marca de 60 milhões de impactos, sem contar os programas de TV com os quais a gente tem um número muito gigantesco, né? E essa voz que todos ouvem, né? E que a gente tem um orgulho e um cuidado muito grande, né, com essa marca, é que a gente entende, né, que na medida em que o mundo avança e se encolhe no universo digital, a Casa Cor ela oferece essa imersão, né, uma imersão sensorial muito rica, inspiradora, que é capaz de fazer a roda dessa indústria continuar a girar. Né? Eu trago novamente a questão do tema, né, do convite que nós fazemos aos profissionais para chegarmos a esse momento que nós estamos vivendo. Desde que nós fizemos o chamado à brasilidade em 2015, a gente vem construindo uma nova narrativa. É importantíssimo que a gente lembre que as narrativas, elas traduzem o propósito da marca. Então, do chamado à brasilidade, nós trouxemos o conceito, por exemplo, da casa viva, né? Quando a gente viu uma Casa Cor plena de verde, mas não só isso, né? A gente já via ali a tendência das hortas verticais, e isso invadiu os ambientes de norte a sul do país. Em seguida também o tema da natureza se expande no Planeta Casa, que propõe um mergulho ainda mais profundo na compreensão do planeta como extensão do nosso lar. E até chegarmos ao conceito de 2020, a casa original. Que eu acho, a gente não tem bola de cristal, mas é óbvio, quando a gente tem esse radar, essa percepção mais apurada, a gente consegue identificar sinais. E havia sim um sinal de que nós estávamos próximos à exaustão. A exaustão provocada por uma vida extremamente voltada para fora, extremamente plugada 24 horas no universo digital, a iminência, né, de um colapso mesmo pessoal. Muitos de nós estamos vivendo esse momento. E o tema da casa original, ele não faz da tecnologia um vilão, né? Mas ele foca naquilo que hoje a gente está vivendo. Ou seja, um convite a que cada um se volte para si, faça essa grande viagem interior, se reconecte com a sua ancestralidade,
com as suas tradições, para que aí então consiga emergir nesse mundo onde a tecnologia está presente para nos ajudar, para nos conectar. E foi graças a ela que nesse momento em que nós fomos trancados em casa, que nós estamos inclusive podendo conversar nesse espaço de troca de ideias e de reflexões.